Vamos dirigir? Mas com bem, consciência. E com cuidado. Mas às Para que vezes nada aconteça. acontece. Não, acidentes. Eu já bati, gente. Eu também. É triste. Uhum. E é uma dor De cabeça. Então vamos lá. Se você é um bom motorista, talvez você pense assim, ó, jamais eu vou me envolver em um acidente de trânsito, certo? Não, errado. Até os mais prudentes podem se ver envolvidos em uma batida com ou sem culpa. Para você ter uma ideia, só no ano passado foram registrados cerca de 9,5 milhões de infrações. Esses são dados oficiais da Polícia Rodoviária Federal. Agora, a grande questão é, será que todo mundo sabe exatamente o que fazer caso bata o carro? É o que a gente vai descobrir agora com o advogado especialista em direito do trânsito, Dias Júnior. Seja bem-vindo. Tudo Boa bom? tarde, tudo bem? Como é que você tá? Tudo jóia? Tudo jóia. Seja bem-vindo. Tudo bem, doutor? Jóia? Tudo jóia, fica à vontade. Obrigado, viu? Doutor, a gente falou da dor de cabeça que é bater carro, Sempre. né? Ninguém quer, claro. Nunca ninguém quer se ver envolvido num acidente. E daí, eu acredito que tem dois tipos, né? Aquele que é uma batidinha, que não tem vítima, e depois aquela super batida que, infelizmente, às vezes as pessoas acabam se ferindo. No primeiro caso, do sem vítima, como que a gente deve proceder? A primeira coisa, quando é um acidente em que não se envolveu com vítima, ou não é uma moto, por exemplo, só os carros bateram, você tem que tirar o veículo da via, para poder desobstruir a via, para continuar, para não causar um novo acidente. É verdade. Quando foram só bens materiais, você tira o veículo, coloca no acostamento, sinaliza se houver algum pedaço de carro no meio da via. Para quê? Para que não haja um novo acidente. E aí você vai resolver com aquela pessoa na paz, sem brigar, sem nada, porque às vezes a gente está distraído no trânsito, por mais que a gente tenha que estar sempre atento, às vezes acontece de você se distrair e acabar batendo atrás. Aí você põe o carro na lateral, põe o carro no acostamento, tenta tirar da via, conversa, veja o que aconteceu, se realmente houve algum dano físico para os veículos, se não houve algum dano para a pessoa, porque às vezes uma batida, por menor que ela seja, ela pode acionar o airbag, porque é um sistema de segurança, né? Então você veja, calma, porque bem material a gente conserta. A vida que já é mais complicado a gente conseguir alguma coisa sem ficar nervoso. Então, tira de lado. Se for um acidente mais grave, se for um acidente com vítima, por exemplo, ou então um acidente com moto, porque quando é um acidente com moto, a gente tem que ter uma atenção maior, porque o acidente com moto, geralmente o motoqueiro, ele sofre um dano maior, porque como a gente fala, o motoqueiro ele é o para-choque da moto. No carro a gente está protegido pela cabine, na moto não. Então se for um acidente com moto, ou então um acidente onde haja uma vítima, primeiro, você nunca deve mexer na vítima, porque isso pode causar um transtorno, pode piorar a situação da saúde dela. Aí você vai fazer o quê? Você vai ligar para o bombeiro para que seja atendida a vítima, mas sempre sinalizar. Pegar o triângulo do veículo no porta-malas e fazer aquela sinalização a 10 metros de distância do seu veículo. Tá. E quando a gente faz, né, aconteceu, bati no carro, e aí de repente danifiquei o carro que foi batido. Como que funciona essa coisa de quem paga o quê? Como é que a gente resolve isso, né? De anotar telefone, porque às vezes anota e nunca mais aparece, Passa enfim. o número errado. O importante, quando você se envolve num acidente, é entender na dinâmica quem é o culpado. Porque às vezes, foi o que eu falei, a gente está desatento e acaba passando por uma preferencial sem notar. Você tem que saber quem é o culpado. Se você foi o culpado, se você, por exemplo, não parou numa placa de pare, se você acessou sem dar preferência, aí você para e veja, não, eu sou o culpado, deixa eu ver o que eu faço. Vou passar meu telefone para o outro, se eu tiver seguro, vou acionar o seguro, para que isso possa ser resolvido depois. Não adianta discutir ali na hora, porque na hora você está de sangue quente, às vezes nós brasileiros somos muito apaixonados e aí nós vamos começar a brigar. Então calma, veja se ninguém se machucou. Anota direitinho a placa do veículo, porque com a placa do veículo você consegue ir atrás do proprietário. Mesmo que ele não tenha sido o motorista que causou. Eu emprestei meu carro, por exemplo, o carro está com a minha esposa, o carro está com meu pai, com a minha mãe. Com a placa do carro, você consegue chegar até o proprietário do veículo, que ele vai ser responsável perante a lei pelo veículo. Boa. E registrar boletim de ocorrência. É bom registrar, mesmo que seja aquela batidinha mais leve, até um acidente mais grave, ou dependendo do caso, nem precisa fazer o registro? O registro ele pode ser feito no boletim online, porque é um boletim da Polícia Civil, que ele não vai ter uma investigação criminal. O que a gente sempre pede é que, em havendo acidente com vítima, você fazer o boletim da Polícia Militar. Então, assim, para você não perder seu tempo de ir até uma delegacia, hoje em dia, aqui no estado de São Paulo, a gente
gente tem a delegacia online. Então você entra no site da Polícia Civil, faz o registro daquela ocorrência, mas veja bem, aquilo que você está fazendo, ele não é uma verdade absoluta, porque você está fazendo com as suas palavras. A outra parte pode também fazê-lo e aí dizer com as palavras dele. E aí fica aquela dúvida, quem é o culpado? Então, se tiver aquela discussão, ah, não, eu parei. Ah, não, o sinal estava vermelho para você. Você que passou no vermelho, não chega a uma conclusão, você faz o seu boletim de ocorrência, a outra parte vai fazer o boletim de ocorrência dela e caso não sejam, não entrem num acordo, infelizmente tem que ir para a justiça. Daí na justiça vai se decidir aquele que é efetivamente o culpado e que tem que consertar o veículo do outro. É importante fotografar também? Sempre. Hoje em dia, com a facilidade do celular, antigamente a gente não tinha, né? Daí ficava aquela preocupação, como é que eu vou fazer? O importante é, hoje com o celular, você saca o seu celular, verifica onde foi batido o veículo, verifica como é que está, verifica o veículo da frente, por quê? Às vezes acontece do veículo da frente já ter sido batido. E aí tem uma batida, por exemplo, com ferrugem. Então você fala, poxa, está com ferrugem. Esse não foi eu. Não fui eu. E aí a pessoa pode querer arrumar o carro em cima daquilo que você causou. Então você já tira o celular e fala, olha, eu estou gravando, eu estou tirando foto para me resguardar. E aí também é claro que a pessoa também pode fazer o mesmo. Boa. Importante. A nossa repórter foi até uma funilaria para ver como é que funciona, né? Porque bateu o carro e muitas vezes a gente vai precisar ir no mecânico. Sim. Vamos ver como é que foi esse passo a passo? É com você, Mi. E depois de uma batida de carro, poucas pessoas conhecem o processo para que o carro possa voltar a circular com segurança. Por isso que hoje eu vim aqui conhecer o trabalho de uma funilaria. E para isso eu convidei o Maico e o seu Nestor para eles contarem para a gente um pouquinho desse processo. Maico, quando o carro chega batido, precisa de um funileiro para arrumar, né? Como que chega aqui e vocês começam esse processo? Então, inicialmente a gente faz o processo de orçamento e após o orçamento a gente começa a fazer a compra das peças para depois a gente começar a realização da manutenção do veículo. Por exemplo, esse carro aqui a gente precisa comprar o teto, comprar capu, comprar painel frontal, comprar para-brisa e fazer a troca de tudo isso. Isso leva um tempo, é um processo que demora um tempo para isso acontecer. E aí a gente faz a recuperação de todo o veículo. E aí existe um outro processo, que depois desse processo a gente caminha para outro lugar. Existem diferentes tipos de batidas também, né? Tem aquelas arranhões, tem as batidas que são mais complexas. Tudo isso também precisa aí de um orçamento, uma conversa prévia. Como que vocês fazem com os clientes? A gente primeiro avalia o carro, a gente traz o carro, faz o desmonte do carro. A gente faz uma avaliação, a princípio, visual, antes do desmonte. Depois do desmonte, a gente vê a complexidade do serviço e aí a gente começa a entender se realmente o processo do carro de manutenção, ele realmente vai ficar bom ou não. Ou é necessário que faça o PT do carro, sinistro e o carro fique perdido. Então, aqui nesse caso aqui, o carro tá com problema, mas a gente consegue consertar, consegue fazer a manutenção tranquilo. Seu Nestor, conta pra mim, quais que são as batidas mais frequentes aqui? Normalmente são os pequenos arranhões ou são as batidas mais complexas que chegam? Aqui são as batidas mais complexas, viu? Olha esse carro, olha aquele Fox que chegou hoje. Esse carro bateu também. Aqui o que não bateu aqui é raridade, é arranhãozinho, mas a maioria é pintura geral, a maioria é restauração, entende? Nós trabalhamos dessa forma aqui. E, Maico, enquanto a gente caminha para lá, conta um pouquinho pra gente também, vou convidar vocês pra gente ir mostrando, quais que são os principais processos da funilaria, desde quando o carro chega até quando ele sai já com a pintura, o polimento. Funilaria não tem algo que seja determinante na funilaria. Porque cada batida é uma batida, cada deslocamento do carro é um deslocamento, então é necessário avaliar as peças. A gente avalia as peças que são necessárias trocar e aí a gente faz o corte com a lixadeira. A gente corta o carro, a gente emenda, a gente depois vai para o processo de preparação, que é o processo onde vem o acabamento mais fino e depois, posteriormente, a pintura. Então, é basicamente isso. O carro chega, cada carro é um carro. Não tem uma determinante para cada carro. Todos os carros não são iguais. Cada batida é uma batida e cada deslocamento é um deslocamento. Então, a realidade de um carro é diferente da de outro carro. Então, é muito complexo. Qual é esse processo que o Paulo está fazendo aqui? Mostra pra gente. Esse processo é o de... Ele terminou a funilaria desse carro, esse carro bateu, estão sendo trocadas as duas portas, ele afundou essa lateral e agora ele está fazendo o processo de preparação para posteriormente vir a pintura do carro, para a gente conseguir fazer a pintura e logo após o polimento e montagem. Então ele está fazendo o processo ele está preparando o carro para ser pintado. É isso que ele está fazendo. Seu Nestor, esses processos são muito importantes também, a gente pode virar aqui,
para a questão da segurança, né? Para que o veículo possa circular depois. Claro, sem dúvida. Aqui o serviço ele é dessa forma que vocês estão vendo aqui agora. A gente procura uma maior proximidade do original para que o veículo saia em perfeitas condições de uso. Quanto tempo mais ou menos leva aí, né? Depende, claro, da complexidade do trabalho, mas desde os pequenos reparos até os maiores, quanto tempo leva cada um? Olha, aí tem uma variação, porque veja bem, hoje em dia nós temos uma complexidade de peças. Então tem um carro que vem, precisa de uma peça, e você não consegue achar no mercado. Então fica essa complexidade, fica esperando, procurando, até que encontra. Mas geralmente um carro, por exemplo, que venha com as peças, é uma semana, 10 dias, vai embora. E esses pequenos reparos só de polimento ali, vai uns 2 dias ou menos? Na média de 2, 3 dias no máximo. Tem uns retoquinhos, polimento, para-choque. E aí tem a parte final, né, Maico? A parte final que o nosso funcionário está fazendo lá fora, que é o polimento do carro, que é o acabamento final, é onde vai dar o realce no carro, o brilho, a qualidade da pintura você vai ver agora. E é o que ele está fazendo lá agora. Esse é o último processo. Ela entra mais como estética ou ela entra também como funcionamento do carro? Estética. Essa é a estética. Essa é mais visual do que aquilo que é complexo, que é fazer. Por baixo disso é feito todo um trabalho. E aí agora ele pega a máquina, ele faz o polimento do carro para dar o brilho, realçar a cor e entregar o carro para o cliente no estado perfeito. Tem tudo um trabalho, né? Para que a cor saia original do carro. É uma pesagem de tinta, é a celulose, é a pigmentação que vai na tinta. E aí ele compara uma tampa de combustível com as cores que ele vai ajustando, pesando, tudo bonitinho, para o carro ficar de acordo com aquilo que a gente vende para o cliente aqui. E aí, terminou esse processo, é só pegar o carrão e seguir. Pegar o carro e seguir em frente. E tomar cuidado para não bater de novo. Exatamente. É Muito bem bom. isso, né? Tomar cuidado para não bater de novo. Quando a gente bate, a gente fica com medo, né? Fica. E daí Parece que tá voltando a aprender a dirigir de novo, né? Fica mais tenso. a gente dirige até com a responsabilidade que a gente deveria ter lá no começo. Exato. Ali a gente viu um carro, né, que a gente falou do tal do PT. Sim. Quando isso acontece, o que deve ser feito? O que acontece? O carro tem as partes de segurança dele. Quando essas partes de segurança elas são atingidas, pode ser que o veículo não consiga mais voltar ao estado original e acaba se tornando um risco você colocá-lo para andar. Num acidente, o policial militar, quando ele vai fazer o atendimento, policial rodoviário, estadual ou federal, ele pode verificar se houve um acidente de média monta ou grande monta. Essa informação, ela vai para o documento do veículo e fica registrado lá, dizendo o seguinte: esse veículo sofreu um acidente de média monta ou de grande monta, ou seja, ele foi reformado. Caso a pessoa tenha um seguro, o seguro ele pode entender que se custar mais de 70%, 75% do valor do veículo, ele pode indenizar integralmente, que é o que a gente chama de perda total, a PT. E aí você recebe o valor do veículo conforme a tabela FIPE para você comprar um novo, porque para a seguradora é mais fácil, além da segurança do cliente, pegar aquele carro e vender como sucata. Então ele vai acabar te indenizando para quê? Para que você não coloque esse carro que foi bem sinistrado de volta andando nas ruas. Por isso que vale a pena o seguro, né? Para quem tem condição Seguro sempre. de pagar, né? E uma dica que eu dou, quando você for fazer o seguro, verifique com o seu corretor quanto de indenização você tem para terceiros. Porque às vezes o corretor, para não deixar um seguro muito caro, ele coloca 50 mil, 100 mil. Hoje qualquer carro custa 50, 100 mil reais. E aí você fica com aquele valor pequeno por um ano. Então se você causa um acidente em que vai, por exemplo, infelizmente deu PT no carro da frente, ele custou 80 mil, você vai ter mais o tempo que acabar o seu seguro com 20 mil. Se você bate de novo, que tomara que não aconteça, mas se você bate de novo, você só tem 20 mil. O seguro só vai indenizar 20 mil, aí você vai ter que pagar o restante do outro veículo. Então, quando você for contratar um seguro, procure para o corretor e fala: corretor, quanto é que é a indenização para terceiro? Tá 100 mil? Coloca 200, coloca 300, não muda tanto o valor final, mas às vezes vai pesar no bolso da pessoa, a pessoa acaba ficando com 100 mil. Mas boa vai dica. fazer diferença depois, né? Se passar por uma precisar. dor de cabeça. Se precisar. Tem uma perguntinha pra você. A diretora falou aqui, ó, a Jéssica falou: boa tarde. Quando eu sei que preciso abrir o sinistro de uma batida? E o que significa o sinistro? Vamos lá, Jéssica, o que acontece? Sinistro você vai abrir quando você tiver o seguro. Se você não tiver seguro, você não vai abrir o sinistro porque não tem a quem comunicar. Você vai fazer o boletim de ocorrência
passa na delegacia online para que você tenha direito seu resguardado. E aí o significado sinistro é o acidente, porque na verdade a terminologia correta que a gente usa no direito de trânsito é sinistro. Por quê? O acidente é algo inevitável. Quando a gente pensa no acidente, é algo que a gente não consegue evitar. Já o sinistro, sim. O sinistro é algo que a gente consegue evitar. Então, a terminologia correta que nós estamos usando não é mais acidentes de trânsito, e sim sinistro de trânsito, para ter essa ideia de que o sinistro a gente evita. Com o veículo em boas condições, com a direção segura, com a direção atenta, aí que você consegue evitar. Em evitando, não é acidente. Deixa eu só complementar essa questão do seguro. Quando a gente sabe que vale a pena acionar o seguro, porque às vezes o valor que você tem que pagar para o seguro, né, que se chama? Franquia. Franquia. A franquia é mais alta do que o conserto do seu carro ou do carro da outra pessoa que se envolveu no acidente. Como que a gente consegue ter essa noção? Assim, quando é para o seu carro, você tem uma franquia mínima, que você vai ter ali, quando você contratar, você vai verificar a franquia, por exemplo, de R$6.000. Você leva seu veículo até a oficina em que a seguradora te recomendou e verifica com eles. Eles vão fazer um orçamento e vão dizer, olha, ficou em 6.100. Você quer acionar o seguro? Se você acionar o seguro, você vai perder uma classe de bônus. Por exemplo, a pessoa que passa um ano inteiro sem bater o veículo, sem usar o seguro, ela sai da classe 0 para a classe 1. O que significa isso? Você vai ter um desconto no seu seguro. Da classe 2 até a classe 10. Então, se você usar, às vezes, por causa de R$100, nesse exemplo que eu dei, vai ficar menor o seu desconto no ano seguinte, não vale a pena. É claro que você, quando você aciona o seguro, se foi contratado, você vai ter direito a carro reserva por um período de tempo. Aí você tem que verificar se vale a pena. Para o terceiro, também, assim, para o terceiro não tem franquia. Então vai ser aquela coisa, eu não quero ter dor de cabeça. Então, olha, ficou em R$600 para arrumar. Eu não quero dor de cabeça. Procura minha seguradora que ela vai te atender bem. E você entrega na mão deles e eles vão fazer todo o serviço. Ah, não, eu prefiro não perder minha classe de bônus, porque R$600 pode ser que dê uma diferença no meu seguro no ano que vem. Aí você atende e paga direto para a pessoa que você bateu o carro. Boa. Olha, muito bom. Você podia voltar para falar de multas com a gente, né? Quando que a gente leva multa? Que agora é multa para tudo quanto é lado. Tudo quanto é lado. E tá confuso também, né? De radar, lá em Taubaté, gente, piscou um radar novo. Não é? Doutor, muito obrigada. Muito obrigada por ajudar a gente a entender sobre isso. Seja sempre bem-vindo ao Viva Tarde. Eu que agradeço, muito obrigado, viu? Uma boa tarde. Uma boa tarde. Os contatos do doutor também estão na tela. E se você tem mais dúvidas, manda mensagem pra gente no nosso WhatsApp, que ele volta para responder. Obrigada, viu? Obrigada. Muito bom, né? Muito, muito legal, porque quando a gente tem conhecimento, a gente sabe como agir numa situação aí de desespero. E eu acho que são situações que a gente não pensa. E aí quando você tá passando naquele momento, você, nossa, por que eu não prestei atenção no que é mesmo meu seguro? Enfim. Então... E como o doutor falou, a gente é brasileiro, encalorado, quente, e a gente fica nervoso, né? Exatamente.